Fake news, algoritmos, informação instantânea, jornalismo independente. Os desafios do jornalismo na era da ultraconectividade discutidos aqui, na Sala de Imprensa. Olá, pessoal! Sala de Imprensa está começando e senta aí para acompanhar essa conversa que o papo vai ser bom hoje. O tema vai ser jornalismo político. Esse ano é ano eleitoral, as movimentações já estão aí acontecendo, a coisa já está meio que fervendo nos bastidores, já tem negociação, já teve mudança de partido, já está tendo as intrigas, e eu convidei hoje para conversar com a gente um expert em jornalismo político. Ele já tem 12 anos de estrada, já está há 12 anos aí atuando nessa área e apresentador do único programa exclusivamente político do estado da Bahia, que é o Boa Tarde Bahia. Estou falando de Luiz Felipe Veloso, meu colega aqui também na TV Câmara. Luiz, eu quero um bate-papo iguais àqueles de sexta-feira, final de tarde. Você falando todas as conversinhas de bastidor aqui para nossa galera. Esqueça as câmeras! Luiz Felipe Veloso começou como estagiário na Band News FM, depois virou produtor executivo e hoje é apresentador. Nesse tempo ele também passou por vários sites de notícias e por assessoria de imprensa, mas a veia jornalística pulsou mesmo pelo lado da política. Luiz, vamos começar aqui com a pergunta básica, né? Como Sim. você foi parar no jornalismo político? Era seu sonho? Você planejou isso? Ou você começou como muitos começam, assim, cai de paraquedas? Muita gente começa assim, né? Bom, obrigado pelo convite. É bem estranho estar do outro lado do balcão, eu confesso. Todo mundo fala isso. Então, por favor, relevem qualquer escorregado ou qualquer tentativa de tomar as rédeas do programa, viu, gente? Que é natural que a gente esteja do outro lado fazendo perguntas. Eu vou te dizer que não é estranho o fato de eu ter escolhido jornalismo político, porque, no fundo, eu que sempre fui um jornalista que a gente chama de generalista, que gosta de falar da cidade como um todo. Sim. Então, em site eu trabalhei com municípios e era algo muito forte. Você roda e você precisa entender o que tem por trás de uma decisão, de um buraco não tapado, de um quebra-mola colocado no lugar errado, de uma obra que se arrasta e não dá certo. Há sempre um fator político por trás disso. E diante dessas circunstâncias, a gente acaba meio que se interessando por tentar entender como é que a máquina opera. Fatalmente, eu acabei seguindo por esse caminho. Mas essa história começa muito lá atrás. Né? Eu comecei como estagiário lá em 2014 na Band News FM, mas porque eu precisei voltar para a faculdade. Há muitas pessoas que podem estar assistindo esse programa e se identificar com o que eu estou falando. Em 2002 eu entrei na então Faculdade de Tecnologia e Ciências, hoje FTC. Depois de quase me formar fazendo cursinho, tentando entrar na faculdade pública, né? Não tive capacidade, então fui estudar na época numa faculdade privada com esse preconceito que está claro aqui nessa minha frase. E cheguei na FTC e me deparei com professores da UFBA. Na época, a gente teve a satisfação de ter como professores professora Cristiana Oliveira, Cristiana Serra, Sônia Serra, uma professora da Universidade Federal da Bahia, que bebeu na fonte do jornalismo clássico na Inglaterra, professor Aloysio da Franca Rocha Filho, Jefferson Beltrão foi meu professor. Eu fui calouro, né, da turma de Alex Soares, Jéssica Serra e tal. Por que você está falando isso, Luiz? Naquele instante ali eu vi que tudo aquilo que o menino de Cajazeiras de 11, 12 anos, né, que nasceu em 81 e portanto viu parte da redemocratização acontecer, apesar de não votar nessa época, esse menino precisava entender como o jogo funcionava. E ali na própria faculdade eu comecei a perceber que tinha uma veia assim. Eu acabava me expondo, fazendo alguns comentários, que hoje eu já não faria mais, demonstrando um entendimento do processo muito colorido, né, para quem ainda estava muito jovem, muito empolgado, com pensamentos que estavam, digamos, totalmente fora do eixo, porque estavam apaixonados. E a vida foi fazendo com que eu tivesse um olhar mais crítico sobre as coisas. E por que eu estou falando que começou em 2002 e a gente dá esse salto quântico para 2014? É que eu sempre precisei trabalhar para poder pagar os meus estudos. E lá em 2003 eu recebi uma proposta de, mesmo não sendo formado e com a autorização para exercer a profissão ainda muito fragilizada, né? A gente ainda não tinha a derrubada plena do diploma para exercer o jornalismo, porém, né, a gente percebia que muita gente acabava indo ali e assinando a carteira. E eu recebi uma proposta para trabalhar no extinto jornal Primeira Página Metropolitana. Era uma espécie de filhote de um jornal chamado Primeira Página, que era muito famoso na cidade de Jacobina, né, que era de propriedade de um dono de gráfica.
E esse empresário, ele enxergou na região metropolitana de Salvador em ascensão, principalmente aquela região ali de Lauro de Freitas, Camaçari, região do litoral norte, e ele montou um escritório em Camaçari. E a filha dele era minha colega de sala. E aí ele perguntou à filha, né, qual é o colega que você indicaria? Sim. E ela disse, olha, chama Luiz Felipe, porque Luiz Felipe gosta do todo, entende de periferias. E aí quando a gente fala da Camaçari na era da Ford e tal, a questão da periferia era muito forte, e gosta de política. E ali nós fizemos, eu me recordo que era o primeiro governo de Luiz Caetano, hoje prefeito de Camaçari, era o primeiro governo dele lá à época. Então, tive essa experiência de pouco tempo, me desiludi um pouco com o jornalismo na época, e acabei indo para o chão da praça e me vinculei ao jornalismo corporativo, à comunicação corporativa, fazendo endomarketing e trabalhando com estratégias de comunicação. Isso aí durou até 2009, quando eu cheguei à gerência da empresa. Eu entrei como estagiário, cheguei à gerência da empresa, e aí você vai se perguntar, e a faculdade? A faculdade nessa época era uma empresa, era o Grupo Conceio, né? Infelizmente já não existe mais, uma empresa que chegou a bater todas as metas na época de grandes empresas prestadoras de serviço. A gente tinha 85% do transporte do polo industrial de Camaçari, a gente não pode chamar de polo petroquímico, polo industrial. Então era uma empresa muito grande que tinha 50 filiais no país. O último lugar onde eu de fato parava era em Salvador. Então eu me matriculava, fiz todas as disciplinas da faculdade sem ir para uma prova final, mas não consegui entregar o TCC. Então, infelizmente, atenção você que está me ouvindo em casa, não repita isso. Se dedique à sua atividade acadêmica, porque isso me custou muito caro depois que a empresa faliu. Pois é, eu tinha uma professora que dizia isso, o trabalho, o estágio existe em função da faculdade, não o contrário. Então, a prioridade é sempre a faculdade. Mas, Felipe, então começou, você já tem muito mais que 12 anos, então. 12 anos é o período formal, né, da experiência de jornalismo político, mas pelo que você está me falando aí, a coisa vem bem de antes, né? E eu queria fazer uma pergunta, assim, bem direta, mas eu não sei se vai ser fácil de responder. Se a primeira não foi... Como se faz jornalismo político? Porque não é o tipo de jornalismo que você fica esperando a assessoria te mandar os releases, né? Ao mesmo tempo, não é o tipo de jornalismo que você vai perguntar e o cara vai te responder claramente. Como é que se faz isso? Vamos lá. O jornalismo como um todo, todas as editorias do jornalismo lhe dão a liberdade e a possibilidade de você trabalhar de diversas formas. Sim. Há possibilidade de fazer o jogo correto e o jogo errado em todas as editorias. Em todas. Você faz um simples jornalismo institucional e você pode se valer de ganhar alguma coisa em troca para estar fazendo alguma coisa positiva em relação àquela determinada marca, àquela determinada persona. Sim. Então, assim, a primeira coisa que precisa ficar clara é que há várias formas de fazer esse jornalismo. Eu tenho a felicidade de trabalhar há 12 anos no Grupo Bandeirantes de Comunicação, onde a gente tem regras muito claras. E a principal regra delas é que a gente não tem amarras. Então a gente se vale, pelo menos aqui, né, de uma liberdade muito grande. E aí, quando eu falo em liberdade, gente, não é liberdade de simplesmente olhar para o microfone e resolver atacar quem quer que seja. Não, a liberdade é dada ao profissional que tem bom senso para saber a hora adequada de falar a respeito de um determinado tema, lembrando sempre que ele não pode agir à revelia do interesse coletivo. O propósito é sempre o interesse coletivo. Sim. Fazer jornalismo político nesses 2 anos foi desafiador na Bahia, levando em conta de que a gente... Na Bahia, no Brasil, no mundo, né, a gente conheceu de perto a prática incisiva das fake news, da utilização da narrativa ao bel prazer de quem resolva ter um dispositivo como um celular qualquer, simplesmente altera, hoje em dia com a IA, então piorou. Então, assim, ao longo dessa jornada, a gente aprendeu e desenvolveu a capacidade de gozar de boas relações com as pessoas. As pessoas que sabem hoje que o Boa Tarde Bahia, e aí eu agradeço muito a figura de Victor Pinto e da nossa diretoria na Band, né, o próprio Augusto Correia Limas, o Leica Andrade, a Maria Lorena, que hoje dirige a Rádio Band News FM, as pessoas hoje buscam a emissora para falar. Sim, que bom. Obviamente, elas dependem de um convite nosso. Mas neste campo, particularmente, o Boa Tarde Bahia fala de justiça, fala de economia e fala de política, nós temos a satisfação de hoje convidar Isabela Garrido sendo uma política, desejar falar lá porque ela sabe que por mais que eu faça uma pergunta que te imprense, ela é uma pergunta que está sendo feita dentro das 4 linhas. Sim. Ah, Luiz, mas espera aí.
Mas no jornalismo político, você está deixando de lado as informações de bastidores. Porque o Boa Tarde Bahia é o programa em que a gente faz as entrevistas e que a gente traz as notícias. E a gente aborda pouco o bastidor. Mas no jornal Band News, que é feito exclusivamente na rádio Band News FM, a gente traz bastidores. Isso fica bem a cargo de Vitor. Eu, Luiz Felipe, optei por trabalhar com jornalismo político nas passagens pelo Bahia Notícias, pelo Bahia.ba, que são sites, né, que são hoje os principais sites que tratam desses temas. Tem outros, né? Tem o BNews, tem o Mundo BA, que hoje nasceu justamente do Bahia.ba, e vários outros, o Farol da Bahia. Mas, assim, esses sites sempre me deram uma cancha muito boa de que o crachá é uma bela porta de entrada. Sim. E depois o seu nome, depois o reconhecimento no ambiente político. Então eu, Luiz Felipe, opto por não trabalhar prioritariamente com o jornalismo de bastidor. Eu trabalho pautado na proposta do Grupo Bandeirantes de estar sempre focado na política pública. Então, vamos dar um exemplo. Se eu falo sobre um escândalo, se eu trago à tona um escândalo, eu costumo ter o cuidado de que ele esteja devidamente lastreado juridicamente com inquérito policial. Sim. Para você falar informações que são de interesse público e que estão comprovadas ali. E que estão devidamente comprovadas. Sim. Mas eu não descarto o bastidor. Vitor traz o bastidor. E ele traz o bastidor pautado nas fontes que ele tem de segurança. Mas a minha parte, no noticiário, ela fica muito ligada a esse tipo de proposta, porque foi a que eu resolvi seguir. Então eu faço perguntas e tenho as respostas sim. Há poucos dias, fiz uma pergunta, por exemplo. Me recordo de ter feito algumas perguntas de saia justa para João Roma, ministro ainda do governo Bolsonaro. Sim. Entendeu? O próprio governador Jerônimo Rodrigues já esteve várias vezes na nossa bancada, seja na Band News FM, seja no Boa Tarde Bahia, e já respondeu a perguntas de saia justa, sim, e depois mesmo sair do ar e dizer assim, essa pergunta, eu precisava que essa pergunta fosse feita desta forma para que eu não tivesse reservas de responder. Preocupado sim. se ela tinha um interesse, sabe, um outro interesse. Porque, Isabela, a gente conversa muito na redação sobre isso, e eu sempre falo isso. Não me cabe tratar da vida pessoal de quem quer que seja. É isso que eu queria falar com você. Jornalismo de bastidor é o que você está falando? Porque, assim, tem as informações que são de utilidade pública, mas que estão rolando no bastidor, e tem as fofoquinhas. O que é jornalismo de bastidor que você não quer fazer? As duas coisas. Mas existe um fluxo. As pessoas costumam dizer que... Vou utilizar um exemplo prático. Em 2025, no mês de fevereiro, vem à tona por vários colegas, inclusive nós, de que havia um racha na base de Jerônimo Rodrigues e a grande possibilidade de Ângelo Coronel não sair candidato ao Senado, portanto, não se candidatar à reeleição. Sim. Essa é uma informação de bastidor. Sim. Uma informação que Vitor Pinto tinha, uma fonte seguríssima. Nós levamos à bancada do Boa Tarde Bahia todos os entes envolvidos. O único na época que evitava falar sobre o assunto de forma prática e não dava entrevista pra gente era o próprio Ângelo Coronel. Mas as informações que se tinham é de que estava tudo bem, tá tudo sob controle, tudo tranquilo. E não tá. Isso é conversa da imprensa. Sim. A imprensa está antecipando o pleito. Deixa Jerônimo governar, deixa Bruno Reis governar. Isso é coisa de vocês. Estão plantando informação. E eis que estamos agora, em 2026, após a janela partidária, e qual é a informação? Ângelo Coronel deixou o PSD, foi para o Republicanos e, em entrevista há poucos dias, chegou a admitir que na última eleição a mão tremeu na hora, eu estou usando as palavras dele, e ele não votou 13 em Lula, apesar de ter sido eleito pelo 13. Ele votou 22 do então ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Meu Deus. Era a história da imprensa? Não. Essa informação de bastidor que o meu colega teve acesso é o tipo de informação que você hoje pode bater no peito e dizer, viu o que eu falei? Mas se ela não se confirmar? Que nem sei, porque é isso, o bastidor de política é uma coisa muito efêmera. Hoje tá de um jeito, amanhã muda tudo, então Esse complicado. É um feeling que Victor tem e vários outros colegas, né, que a gente poderia enumerar aqui. Eu posso falar com segurança porque é uma pessoa com quem eu convivo, com quem eu partilho hoje em dia a bancada e as estratégias. Não fazemos nada sem que o outro saiba, normalmente. Né? Quando a gente tem um café, um almoço,
É muito natural você estar em alguns restaurantes. Alguns restaurantes de Salvador são, propositalmente, alguns políticos sentam para ter uma reunião e para falar alto. É muito comum que estejamos. Não faz muito tempo nós estávamos num grande restaurante na Avenida Tancredo Neves, que todo mundo da política sabe bem que é frequentado por políticos. E a gente sabe exatamente, quando o político está ali reunido para falar alguma coisa que de fato é secreta, ele está lá no cantinho. Quando o político está sentado ao centro deste salão, ele está doido que alguém pegue o bastidor para poder soltar no primeiro veículo possível. Sim, então é natural, a gente se entreolhar e começar a rir. Diz assim, tá fácil demais, é barrigada. E aí, para você que está nos acompanhando, a expressão barrigada é utilizada por nós, jornalistas, para determinar uma informação que você colhe, mas ela não procede. E aí você, ingenuamente, às vezes até sem checar ou se achando a última bolacha do pacote, vai lá e solta achando que você é o gato mestre. E não é. Então, quando eu falo de bastidores, eu falo que eu me ocupo, por vezes, a receber uma informação. E em vez de tratá-la como bastidor, porque eu já tenho um colega que faz isso, dá uma boa folheada em Diário Oficial. Quem é aqui que lê Diário Oficial? Pois é, eu tenho cuidado de diariamente ler, mesmo que eu não consiga ler antes do jornal ir ao ar. Alguém da minha confiança sempre vai dar uma folheadinha naquele atos do executivo, por exemplo, onde você basicamente tem mais ou menos ali quem sambou e quem não sambou. Sim. Você tem ali aquela... Às vezes alguém vira e faz assim, ó, olha, uma grande remessa de notas de determinado período vai ser desovada em tal período. Usar uma expressão que quem está no bastidor usa. Então eu não vou usar esse bastidor. Eu não vou chegar usando o microfone do Grupo Bandeirantes e dizer: atenção, ouvintes, se preparem, porque eu recebi uma informação de que nos próximos dias vai acontecer isso e aquilo, outro e tal. Não é o perfil de Luiz Felipe Veloso. Sim. E eu não estou dizendo com isso que quem faz está errado. Por quê? Porque eu não desejo me ocupar, no meu processo de vida. Eu tenho uma diferença de idade para a maior parte dos meus colegas, né? Eu já tô na casa dos 44, então assim, a maior parte dos meus colegas estão na casa dos 30. A turma tem mais pique para essas coisas, eu já prefiro ficar aqui e dizer assim, não tem nada não, eu dou quando sair no diário. Agora vai ter um problema. Quem está tão preocupado com o bastidor às vezes, é o que não acontece comigo e Vitor, por isso que dá muito certo a dupla. Normalmente quem está muito preocupado em tomar café, almoçar e jantar com político todos os dias, se esquece do inquérito policial, se esquece de se calçar, ou fica esperando o assessor mandar o release, o assessor mandar o recorte do diário e tal. E aí, o furo para o qual eu não corro, essa pessoa perde o time. Então, eu espero ter respondido essa questão. Sim. Claramente. Agora, deixa eu te falar uma coisa. No jornalismo político, aqui em Salvador, eu sei que isso é no Brasil todo, mas eu vou falar de Salvador, a gente sabe que existe uma interferência política muito grande no jornalismo. A gente sabe que existe uma relação, isso aí eu assumo, que eu digo assim, uma relação de promiscuidade entre jornalismo e política aqui. E muita coisa que acontece, a imprensa não publica, muita coisa que acontece não chega no grande público, fica no bastidor, deveria chegar, mas não chega. Como é que você se esquiva dessas tentativas de interferência assim, no seu trabalho? Eu prefiro começar pela sua observação. Particularmente quando eu faço a opção de não publicar alguma coisa, é porque eu tenho convicção de que não é de interesse público. Sim. Né? Repito, a gente tem no Grupo Bandeirantes uma facilidade de lidar com os nossos diretores, sobretudo os apresentadores. Sim. E se eu te disser que eu já fui proibido de tratar de algum assunto, eu estou mentindo para você e estou me expondo frente às câmeras. Eu nunca fui proibido de tratar de nenhum assunto. Por vezes, a gente percebe o cuidado da forma como a gente vai abordar o assunto. Mas dizer que você não pode falar de tal tema porque fulano é amigo da casa. Aconteceu até uma coisa muito interessante nas últimas eleições, né? Que havia muitas emissoras que cancelavam seus debates e a Band nunca cancelava, fazia debate com um único candidato. As pessoas talvez não prestem atenção como essas coisas funcionam, né? Assim, a gente teve muitos episódios de debates, por exemplo, que tinha um candidato, mas o debate estava marcado, porque é tradição da casa e a gente vai continuar seguindo. Sim. Então é muito importante essa questão. Quando eu opto por não publicar, é porque eu entendo que não é de interesse público. Eu vou usar o exemplo da pandemia da Covid-19. Você tem noção de quantas denúncias à época da pandemia, em meio às ondas de fake news sobre vacinação,
Quantas denúncias a gente precisou aguardar um pouco de tempo para que a gente fosse conseguir investigar de fato, porque nada funcionava nesse Sim, país, sim. no mundo a contento? É. Então, cuidado, lote tal foi assim, assim, assado. Tá, mas e as provas? É. Aí, eis que a comprovação vem depois. E aí perguntam, tá vendo? Você sabia, mas não sabia. Até que se prove o contrário, eu tenho uma informação. E o grande problema neste mundo em que a gente está vivendo, onde todo mundo tem o direito de dizer o que quer através dessa ferramenta aqui, é que as pessoas não aprenderam a diferença entre notícia, dado ou informação. Um dado e uma informação numa redação é tratada por especialistas para que ela se transforme em notícia. Porque o elemento principal se chama checagem. Sim, com certeza. E ao checar, a gente tem que ter responsabilidade sobre a repercussão de cada informação. Como, por exemplo, eu posso fazer uma crítica sobre um movimento grevista. Porque eu preciso pensar naquela pessoa que a Constituição deu direito a ela de fazer greve. Sim. Então, como por exemplo, eu preciso ter muito cuidado ao falar da vida pessoal de um político. Eu posso divergir totalmente dessa pessoa, mas eu preciso parar e analisar o que de fato eu estou fazendo ao trazer uma fofoca sobre a vida pessoal ou sobre a conduta pessoal da pessoa que não interfere diretamente na forma como ela atua como política. Trabalha. É óbvio, né? Essas coisas estão intrincadas. Perfeito, beleza. Eu também concordo. Só que tem um detalhe. Eu posso estar agindo num processo de interferência do resultado final de uma eleição. Quando eu chego e eu simplesmente faço o juízo de valor de uma atitude pessoal desta pessoa, desta figura, desculpe a redundância. Então, repito, há muitas pessoas que fazem isso. Claro, fazem. É isso que eu ia falar. Fazem. Agora, você tratou da interferência institucional no seu trabalho. Uhum. E a interferência dos próprios políticos? Você nunca sofreu isso? Esse tipo de assédio? Eu acho que, como eu não merco, eu não faço... Eu não tenho dificuldade, eu não trabalho com bastidores profundamente. Você tá meio distanciado disso, então. Então eu fico preservado. Me sinto preservado disso. E você nunca teve assim um político que lhe encontrou e disse, você falou daquilo naquele dia, não sei o que ele Claro. dá. Todos os dias. Todos os dias? Todos os dias. Todos os dias vai ter alguém. Eu citei no começo e não entrei em detalhes sobre a entrevista que fizemos há pouco tempo com o ex-vice-campeão das eleições para a Prefeitura de Salvador, que é Kleber Rosa, do PSOL. Sim, sim. E normalmente no Boa Tarde Bahia a gente se divide. A brincadeira, isso é em tom de brincadeira, tá, gente? Quando a gente diz assim, olha, hoje Vitor faz o policial mal, eu faço o policial bom. Porque tem uma coisa, professor Carlos Ribeiro, um abraço para o senhor, se o senhor assistir essa entrevista. O professor Carlos Ribeiro foi meu professor no 2º semestre de técnica de reportagem e entrevistas. Se tem uma coisa que a gente aprende às vezes, você vê que Isabela, ela tratou de dar meu currículo, falar no começo. Você normalmente, né, e os políticos, eles fazem curso de media training, né, para se acostumar. Então todos eles sabem. Quanto mais você demonstra conhecer sobre a fonte, mais à vontade você deixa a fonte em relação a você. E vai ter um dia em que o político tá mais para você, para mim, do que para Vitor, ou vice-versa. E é nessa tentativa que a gente tenta entrar um pouquinho mais e tenta tirar um pouquinho mais da pessoa sem constrangê-la. E eis que no final da última entrevista que fiz com o Kleber Rosa, eu virei para ele e perguntei, eu tenho informação de que internamente você começou a ser visto de um jeito diferente e sofreu algumas pressões porque o seu nome ficou maior do que o do seu partido, do que o PSOL. Isso havia acontecido lá atrás com o Hilton Coelho, e Hilton hoje é uma pessoa que, apesar de ser um político reconhecido, é da base independente da Assembleia Legislativa, mas ele não galgou outras posições justamente por isso. Ele entendeu a pergunta e eu disse, vai ter gente achando que eu estou querendo disse no ar, vai ter gente achando que eu estou querendo te enfraquecer politicamente com isso. Não, na verdade a gente quer botar luz sobre um bastidor. Procede. E ele disse, de fato, depois de ter ficado em 2º lugar nas eleições de Salvador, houve um processo de questionamentos a mim. Tá vendo? Contudo, eu nunca fui levado a me calar, mas que eu estou administrando uma pressão além do comum que não vivia antes, vivia. Luiz, isso é de interesse público? Claro! Claro! Porque eu, na entrevista, lembrei a ele que o PSOL é um partido que nasceu de uma dissidência do Partido dos Trabalhadores.
E foi justamente no momento em que várias dessas pessoas ganharam um posicionamento de dizer assim, olha, Lula tá no poder, tá tudo muito bom, tá tudo muito bem, mas o PT partiu mais pro centro e a gente não concorda com isso. Então, perguntar isso ao público é colocar luz sobre um processo que pode acontecer a qualquer momento de uma migração de Kleber Rosa. Eu não estou especulando isso, Sim, tá? sim, sim. Mas em algum momento pode ser que o cara pare e diga assim, poxa vida, eu fui vice-campeão das eleições, eu estou usando campeão, mas eu fui o vice-colocado nas eleições, desbancando o candidato do governador Geraldo Júnior. E agora eu vou ser candidato a deputado estadual e não a governador? Sim. É claro que ele não colocou nessa conta a decisão, ele deu uma outra explicação, mas ele admitiu estar sofrendo pressão. Então é só para que a gente veja que você tem um bastidor, isso aconteceu já há quase um ano, né? As eleições do ano passado. Né? Do ano passado não, ano retrasado, então tem mais de um ano, bem lembrado, perfeito, né? E isso está na mira da imprensa especializada, mas ela vai ser perguntada na hora certa. Aí tem uma vinheta na Band News FM que diz o seguinte, não temos compromisso com o furo, temos compromisso com a notícia bem checada. Então a gente se vale disso para nessas horas eu fazer uma pergunta, sem querer me vangloriar, pelo amor de Deus, que ninguém havia feito, de fato, assim, objetiva, e que ele depois até disse, poxa, interessante, eu tenho a oportunidade de falar sobre esse assunto para deixar claro de que eu não estou sendo calado, mas que, de fato, a partir do momento em que eu ganhei maior notoriedade, eu passei a sofrer uma pressão que não sofri. Felipe, vamos dar um breve intervalo, vamos aqui beber uma água, e você que está aí nos acompanhando, não saia daí, já já a gente volta com mais jornalismo político, Luiz Felipe Veloso, aqui dando essa aula pra gente. Estamos de volta com Sala de Imprensa, hoje batendo um papo aqui com Luiz Felipe Veloso, apresentador do Boa Tarde Bahia, da Band, e que está falando com a gente sobre jornalismo político. Luiz, eu acho, aqui é a minha opinião, tá? Que na Bahia, em Salvador, se cobre muito pouco política. As notícias de política, elas não têm o destaque que deveriam ter. Né? Eu tiro porque eu trabalho aqui na Câmara e eu vejo a imprensa aparece muitas vezes para cobrir ou uma votação polêmica, ou um artista, uma celebridade que está recebendo alguma honraria. Basicamente isso. E aí, eu sempre me questionei, né? Por que esse interesse? Por que o espaço para a política no telejornalismo, por exemplo, é tão pequeno? Né? Claro que vocês estão num outro universo. Por que na rádio, até que tem mais, né? Você tem a Rádio Metrópole, que discute muito, você tem outras rádios, mas assim, telejornalismo é pouco, os sites eu também vejo, tem muitos sites de política, mas sites pequenos, sites grandes, assim. Enfim, posso estar falando besteira, me corrija. Mas eu acho que a política ainda é muito subaproveitada aqui no nosso estado. O baiano, o soteropolitano, ele sabe pouco do que deveria saber. E você e Vitor, apresentam um programa que foi pioneiro, né? Foi o primeiro programa do estado a tratar exclusivamente de política. E já tem uma estrada, né? Já tem um tempinho. Já são 4 anos. Começou com Victor e Maria Lorena. Pois é. Então, assim, eu queria saber de você quais são as vantagens e as desvantagens desse pioneirismo. Vocês já sofreram tentativas de boicote? Porque na minha cabeça, me corrija se eu estiver errada, o jornalismo político ele é pouco coberto justamente por causa dessa relação muito imbricada entre imprensa e política, onde os políticos acabam, sim, controlando tudo que sai na imprensa. É difícil na minha posição falar sobre isso porque eu não sofro isso. Sim. Mas... É difícil na minha posição, por exemplo, criticar os colegas de imprensa, porque, só para você ter uma ideia, aqui na Câmara particularmente, a gente tem pelo menos, tem o Prêmio Jânio Lopo, sim, né? Sim, e pelo menos todas essas pessoas, e aí eu estou me referindo à turma dos sites, sim. Essas são as pessoas que seguram a onda do jornalismo político no país todo. Sim. Então, assim, eu posso contar aqui, fechar o olho e pensar aqui, eu tenho com certeza de 7 a 8 colegas que cobrem diuturnamente a Câmara. Mas é para os sites. Essas pessoas, elas andam na rua anonimamente. O senso comum não as conhece. Se disser o nome, talvez reconheçam por alguma matéria que leram num determinado site e as deixaram expostas por isso. Mas assim, os 3 jornais, Tribuna da Bahia, A Tarde e Correio, cobrem Câmara com regularidade. Correio, por exemplo, tem Rodrigo Daniel Silva, que foi meu colega no Bahia.ba, e Rodrigo Daniel faz um trabalho muito bacana, né? O colunista de política lá e quem traz um editorial sempre muito interessante voltado para a política. Então eu discordo de você com relação à cobertura na Câmara. Ela é abundante. Agora,
os colegas de TV não privilegiam tanto. Sim. Pode Entendeu? ser que o meu viés esteja só pensando em TV. Exato. Então, assim, por exemplo, só para você ter uma ideia, por vezes o Boa Tarde Bahia tem imagens de onde a gente não pode estar, de colegas dos sites, e a gente publica e dá o crédito. Sim. Então, o colega tá, vamos dar um exemplo, há um racha entre Coronel, Rui Costa, Jacques Wagner, e Lula vem a Salvador lançar uma nova ala no Hospital Ananelli, só para deixar claro. Então, a primeira pergunta é que às vezes eu não posso estar lá porque eu estou numa outra pauta. Ou então porque eu estou apresentando o Jornal Band News de manhã, que é o meu caso, Vitor costuma estar mais nas ruas do que eu. Sim. Então eu pego o celular na hora. Fulano, tudo bom, colega? Beleza? Viu o Coronel aí? Pergunta. Rapaz, entendi. não vi não. Então, assim, aqui eu já tenho um editorial. Sim. Tô me referindo ao processo de desgarro de Coronel, né, da cúpula. Aconteceu uma coisa muito curiosa, por exemplo, Bom, eu vou deixar para falar dessa cobertura depois, se você me perguntar. Essa é delicada. Essa é delicada. Então, o que eu quero só arrematar é que eu discordo de você em relação à cobertura jornalística. Sim. Agora, a cobertura televisiva, eu converso muito com os meus familiares sobre isso. Quando alguém vem para mim perguntar por que noticia mais isso em detrimento daquilo? Sim. Por que faz isso? A atividade jornalística ela é também uma atividade comercial. E o jornalismo entrega para a população aquilo que a população demanda do jornalismo. E eu não preciso entrar em pormenores aqui, nem fazer nenhuma crítica objetiva. Mas o Boa Tarde Bahia se sustenta há 4 anos no ar graças ao idealismo e ao compromisso da diretoria do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Sim. Porque ao longo de 4 anos, é do interesse da empresa manter a sua imprensa independente e manter aquele espaço independentemente da boa vontade e do interesse de A, B ou C. Sim. Ponto. Mas eu não posso cobrar o mesmo dos meus colegas que fazem noticiários em outros horários do dia. Eu não me refiro nem à Band, porque a Band já está cumprindo o papel dela com Boa Tarde Bahia, mas os colegas de outras emissoras. Sim. Porque hoje em dia, infelizmente, se você não estiver no front de uma troca de tiros em um determinado horário, numa emissora que vai viver majoritariamente disso, a pessoa vai mudar do seu canal e não vão anunciar com você. Então não é à toa, e isso é um fenômeno atual, eu não estou fazendo crítica nenhum veículo de comunicação, certo? Sim. Mas isso é um fenômeno mundial. Sim. Mundial. Né? As pessoas desta geração, elas têm uma predileção profunda, não à toa os filmes, os blockbusters, têm sempre que ter muito tiro, porrada e bomba, né? As pessoas têm uma predileção por esse tipo de conteúdo e, infelizmente... Não só desta geração, né? Acho que já algumas gerações já vêm desde cultivando esse anterior gosto. a mim, a do Superman, a dos super-heróis e tal, não à toa a gente criou uma paixão louca pelos norte-americanos. A nossa paixão começa no cinema, né? Os estudiosos da comunicação dizem isso, né? A paixão das pessoas começou dos nossos super-heróis são todos norte-americanos. Sim, mas a gente não é fã de Dona Maria que cria 5 filhos sozinha, sem o marido presente, com um salário mínimo e consegue manter todo mundo vivo e dignamente, né? Agora você acabou não respondendo quais são as vantagens e desvantagens desse pioneirismo do programa de vocês? Essa parte da pergunta, para mim, eu só vejo vantagem. Eu não vejo tem muita tentativa de boicote, Eu não vejo desvantagem. E vai ter muita gente achando que isso é papo furado. Sim. Há muita coisa que você, de forma sagaz, não compra. Sim. De forma sagaz, não compra. Tem uma coisa que incomoda muita gente que transita, orbita no nosso meio, na Band, assim, diz assim, mas tá todo mundo dando, você não vai dar? Você tem um documento aí? Eu não ouvi da fonte. Sim. Aliás, nós já ouvimos isso de inúmeros políticos. Inúmeros. Olhe quantos processos esse país viveu de crises institucionais graças a um furo de reportagem que furou o contra-cheque de muita gente, ao furo de reportagem que ferrou a vida de muita gente, de empresas fechadas, de instituições comprometidas, graças ao afã e ao ego de uma pessoa que durante um determinado tempo ficou como o grande herói, mas que tem as mãos e os microfones e por vezes a câmera manchadas de sangue. Porque um determinado posicionamento, e aí eu não estou dizendo que a pessoa fez isso de propósito, mas às vezes por um afã juvenil de sair na frente de todo mundo. Sim. Sai com... pega o fio de um novelo que tem propriedade.
mas aí resolve começar a fazer o jogo de uma parte dos interessados. E acaba ferrando uma comunidade inteira. E a gente tem inúmeras histórias e inúmeros escândalos ao longo de muitos anos, e eu sinto dizer que isso não vai se encerrar tão cedo, porque, infelizmente, repito, as pessoas veem na tela porque geram demanda. Sim. E aí, o veículo que se interessa acaba fazendo o jogo. E aí eu queria entrar nessa... Você não quis entrar nessa seara, mas eu quero entrar nessa seara. Você acha que a população não tem interesse por política, então? O que falta para que as pessoas comecem a demandar mais isso do jornalismo? Esta é uma frase sua. Eu não quis dizer isso. Tô perguntando. Não, eu acho que elas têm tanto interesse que há pelo menos... Eu tive várias passagens em rádio, né, pelo principal programa da Band News FM, algumas. Então, há pelo menos 3 anos, eu estou com Maria Lorena apresentando... Há pelo menos 1 ano, eu estou com Maria Lorena apresentando justamente o Jornal Band News, que é o jornal que vai ao ar das 9h20 da manhã às 11h. Sim. Eu apresentava esse mesmo jornal ao lado da grande Arla Coqueiro também, durante o período da pandemia. E na pandemia, nós tínhamos vários... E a gente sempre falou das mesmas coisas. Sim. Na pandemia, nós acompanhamos de perto 2 empregados domésticos, uma mulher e um homem, que haviam sido cooptados pelas famílias de determinadas pessoas a largarem suas casas para ficarem na pandemia trabalhando para os seus patrões 24 horas por dia, por receio dessas pessoas irem para suas casas nas periferias e levarem, infectarem, né, os patrões com o coronavírus na época. Sim. Mas peraí, Luiz, a gente acompanhou de perto, literalmente, porque a gente, de forma política, porque a política pública, para nós, é sempre mais importante do que a política partidária, a gente trouxe para o debate discussões acerca da justiça do trabalho à luz da pandemia da Covid-19. A gente trazia as discussões a respeito de como é que ficavam os contratos. Vários veículos fizeram isso. Só que no rádio você tem uma forma mais íntima de tratar com essas pessoas. E a gente acabou politizando essas 2 pessoas, ao ponto em que uma pediu demissão e que a outra teve força para poder argumentar com essa família, manter a relação contratual, mas entrar num acordo e mediar essa presença não 100% na casa dos seus patrões, não full time, não o tempo todo. Sim, vocês fizeram em frente às câmeras? Não, no rádio. No rádio. No rádio particularmente. Sim. Então eu estou trazendo essa informação para dizer o seguinte: hoje o Boa Tarde Bahia tem uma grande quantidade de audiência que foi formada por nós ao longo desse período. Sim. E que a gente tem a satisfação de bater no peito e dizer que muitas pessoas que não se interessavam por política, analisando um conteúdo sem politiquês, sem interesses, porque fica muito nítido quando hoje você entrevista uma pessoa do governo do estado, outra da prefeitura, uma outra oposição, um independente, fica nítido que você tem o mesmo tratamento, a mesma postura. Então você faz com que essas pessoas se interessem por saber como é que nasce uma lei, como é que elas podem interferir, como é que elas podem atuar aqui na Câmara para poder oferecer melhores, expor os seus interesses para os vereadores. Então, baseado nisso, eu não posso dizer que as pessoas não se interessam por política. Só que elas vêm de um processo estrutural de que a política é coisa para quem manda no povo, para quem tem o poder. E a própria política vem ensinando que muita gente nasceu do povo e que está representando. Muita gente que era tida como ignorante, que hoje ocupa as tribunas para falar. Se elas fazem bom uso ou não disso, aí isso é um problema delas. Mas hoje a gente pode dizer que muitas dessas pessoas saíram da invisibilidade e estão aí porque elas se interessaram. Então, só respondendo a pergunta, as pessoas se interessam sim, mas o comparativo, o quantitativo das que se interessam por política, com as que se interessam mais por ver o tiro, porrada e bomba, infelizmente é desproporcional. Ainda. Mas eu tenho esperança de que isso vai mudar. Eu acho que tem a questão também do descrédito que a imprensa tá. A gente entrou nesse lugar assim, de ser descredibilizado e dizer, jornalista tá comprado, jornalista... Então, assim, muita gente compra essa ideia, né, de que não vale a pena assistir política em determinadas emissoras porque o discurso está enviesado. E as pessoas usam isso como desculpa para não se informar também, para se informar por rede social. Você me permite usar um exemplo do futebol? Sim. Tem um colega nosso que é comentarista da TV Aratu e da Rádio Sociedade da Bahia chamado Caio Leone. Sim. Há poucos dias, Caio Leone fazendo um comentário a respeito de falas em nome da imprensa.
estava num momento num programa e alguém disse assim, não, porque estão dizendo aí que parte da imprensa está dizendo que fulano de tal não joga mais no Bahia. Foi alguma coisa assim, Sim. eu devo estar errado só no contexto. Ele disse assim, peraí, me permitam, antes de responder qualquer coisa aí, vamos parar com isso? Vamos parar de agora achar que a pessoa que cobre o clube com a camisa de torcedor, usando um celular e tendo 1 milhão de seguidores é a imprensa. Porque o princípio de imprensa é o princípio da credibilidade. Por quê? Porque você não está falando só porque você torce por aquilo. Sim. Você separa o seu lado, ou tenta, porque não há objetividade plena. O ser humano não é assim. Mas você busca tecnicamente tem uma técnica, separar o joio do trigo, separar aquilo que você crê daquilo que você enxerga naquele instante, daquilo que você comprova naquele momento. Né? Nem toda crença é comprovada. Né? Então, assim, essa fala de Caio Leone eu uso para poder falar a respeito dessa credibilidade ou não. O que acontece é que a partir do momento em que, ainda bem, nós temos a popularização dessa ferramenta, como aconteceu lá atrás, a gente não tinha, até a era Vargas, as rádios clube. O que eram as rádios clube? A gente que estudou lá na comunicação. Né? Chegou uma ferramenta chamada rádio. Que massa! Alguém fala lá e eu ouço aqui. Só que naquele primeiro momento, a rádio clube, ela pertencia aos associados. Por isso que era um clube. Um clube, eu me associo a um clube. Então aquela rádio falava o que as pessoas desejavam ouvir. Os associados. Né? A partir do momento em que você faz uma regulamentação do serviço, em que passa-se a produzir a ferramenta rádio no Brasil e você populariza a ferramenta dentro da sua casa e você não precisa pagar por aquilo para ouvir, obrigatoriamente aquelas emissoras concessionárias, é uma concessão, portanto você tem algo que não te pertence, você opera algo que não te pertence, pelo menos teoricamente para ser assim, na lei é assim, você se responsabiliza pelas coisas que você fala. Se eu sou jornalista, visto a camisa do meu clube, por exemplo, eu não faço jornalismo esportivo porque eu torço pro Bahia e todos os meus ouvintes e toda a minha audiência sabe que eu torço pro Bahia. Eu não tenho nenhum problema de dizer isso. Mas isso eu acho que não seria um problema para você fazer jornalismo. Mas, se eu pego o meu celular e o meu canal, que leva inclusive o nome do clube pro qual eu torço, resolve levantar uma bola, eu não estou fazendo nada de errado. Mas eu não posso dizer que isso é uma denúncia da imprensa. Por quê? Sim. Porque o meu canal está a serviço de um interesse. De forma clara para a sociedade. Óbvio que eu sei que a sua próxima pergunta seria, mas Luiz, não tem gente que mesmo assim fica claro que tem lado? Isso é um problema dos órgãos fiscalizadores. Porque eles estão usando um ambiente de concessionária. Mas hoje em dia a gente não tem uma regulamentação para as redes sociais. Sim. Então você está falando que as pessoas também precisam aprender a discernir mais o jornalismo que elas consomem, né? Quando as rádios passaram a ser públicas, as pessoas tiveram de aprender um pouco como é que fazia para colocar o samba em detrimento da música clássica. Porque elas começaram a perceber que, apesar da música clássica ser um conteúdo de altíssimo nível, as vozes das ruas cantavam o samba. E o samba não era ouvido no rádio. Sim. Então foi a força da audiência que fez esse movimento ser modificado. E assim foi acontecendo. Nós tivemos uma era aqui na Bahia, não preciso entrar em detalhes, onde todo mundo dizia que não lia determinado jornal e esse jornal tinha baixíssima audiência porque ele falava exatamente aquilo que o poder instituído à época determinava. Sim. E esse jornal, com o fim desta era, precisou ser submetido a uma consultoria da Espanha para rever toda a sua imagem, inclusive o seu tamanho, inclusive o seu conteúdo, para se ressignificar para esse público. E isso, Isabela, é um movimento do consumo. Sempre. Sim, o movimento do consumo é importante. Agora, houve o fim da era, né? Também. Houve o fim da era que corroborou aí. Também. O fim, teoricamente, mas né? a gente precisa sempre entender as empresas jornalísticas como um negócio. Sim, com certeza. Então, houve uma demanda de quem consumia. Sim. Né? E hoje em dia, a situação é totalmente diferente. Então, fica a dica para você que está nos assistindo, seja você da área de comunicação ou não, gaste menos tempo criticando aquele veículo que você discorda
programaticamente e consuma mais o veículo que você considera ser coerente. Porque na era digital, deixa eu te ensinar uma coisa, toda vez que você se ocupa em criticar um veículo de comunicação, você está gerando engajamento nas redes para ele. Com certeza. Fica a dica. Tá Gerando certo? dinheiro. A né? energia que você está gastando tentando diminuir aquele veículo que você não gosta, você gera engajamento. Você está dizendo aos algoritmos que fale mal, mas fale de mim. E esses veículos, ó, crescem. Com certeza. E aquele que você julga ser bacaninha, você vai lá dar só um coraçãozinho, né, que gera pouquíssimo engajamento e você não está ajudando a promovê-lo. O consumo e a demanda são fundamentais nesse caso. Sim. Agora, uma pergunta clássica aqui. Teve alguma cobertura, alguma entrevista que você achou assim que foi difícil para você fazer e por quê? Tive várias. Tem alguma marcante? Como eu sei que o seu foco hoje aqui é o jornalismo, há pouco tempo nós fizemos uma entrevista com o ex-ministro Gedel Vieira Lima. Sim. Né? E foi uma entrevista onde a gente exercitou boa parte das coisas que a gente crê. Ele já havia passado por várias emissoras falando sobre todos os assuntos triviais. Portanto, quem assistiu a entrevista dele no Boa Tarde Bahia viu uma entrevista totalmente fora da curva. Sim. Aqueles que são haters por ser haters não ouviram a pergunta de onde é que veio, de onde vieram os 51 bilhões de reais, porque não era essa a pergunta, ele já tinha dado 15 entrevistas. Sim. Né? Mas ele ouviu, por exemplo, uma pergunta e acabou chorando. Como é que ele gostaria de ser, diante de tudo que aconteceu na vida dele, porque ele próprio se antecipou e falou dos 51 milhões. Sim. Então, ele mesmo se antecipou e falou e disse: paguei o que a justiça determinou, não paguei? Eu tô aqui fora fugido? Não, eu paguei o que a justiça determinou. Então eu perguntei para ele como é que ele gostaria de ser lembrado depois que ele morresse. E a resposta você vai ver lá, Band Bahia Oficial no YouTube. Se você quiser, a entrevista vai estar lá, é só pesquisar Gedel Vieira Lima, Boa Tarde Bahia, e você vai ver. Mas essa entrevista foi difícil para você? Dificílima. Por quê? Pela preparação que você fala? Dificílima pelo seguinte, uma das coisas, algumas pessoas me inspiram muito. Sim. Inclusive, uma das mais difíceis foi uma dessas pessoas que se chama Mário de Mello Kertz. Sim. E eu não sento à frente do microfone para fazer média, nem para fazer mais do mesmo. E uma das coisas que eu aprendi assistindo o Mário Kertz, que ele sempre costuma dizer é a seguinte: se eu convido Isabela para ser entrevistada por mim na minha casa, e naquele momento a Band é a minha casa, eu estou abrindo a porta do estúdio para essa pessoa, eu não posso ser mal educado com essa pessoa. Eu posso até constrangê-la com uma pergunta, mas com toda a sutileza e todo cuidado. Então, toda vez que você tem uma entrevista cascuda, como uma entrevista com relação ao Gedel, para que eu possa ter um ambiente adequado para tirar as informações que ele nos deu naquele dia, algumas inclusive exclusivas, né? Eu preciso ter muito trato e eu preciso estudar. Então não dá para sentar aqui e achar que eu tô, com todo respeito a quem trabalha com caldo de cana, amo caldo de cana, mas não dá para botar cana de um lado e sair caldo do outro. É preciso que você tenha um preparo, é preciso que você tenha todo um cuidado. Informação, Entendeu? Mas não, eu diria que não só isso. O entrevistador ele tem que ter um cuidado absurdo de saber o que não perguntar. Sim. Porque ele bota por baixo toda a entrevista. E ele trava o resto da conversa, né? Uma outra coisa que o entrevistador não pode é querer lacrar. E as pessoas acabam lacrando não é por mau caratismo. Algumas fazem por mau caratismo. Mas muitos entrevistadores no campo da política acabam lacrando por desinformação, por despreparo, por falta de zelo e por falta de cuidado. Então, assim, é muito importante, é fundamental no preparo saber o que eu não devo perguntar para que eu consiga tirar o que eu desejo tanto e que ninguém perguntou para aquele entrevistado. Então, a gente tem entrevistas fantásticas, e eu reputo, e eu falo da Gedel, do próprio Mário Kertz, que se emocionou mais de uma vez na entrevista conosco. Por exemplo, a gente foi perguntar para Mário Kertz quais são os maiores erros que ele considera ter cometido na carreira dele. E ele disse que o principal era uma certa prepotência e arrogância que ele achava que ele teria em relação a algumas coisas. E foi fora de série ver um homem na idade dele, tendo conquistado tudo que ele conquistou, porque isso é um excelente alerta para um cara de 44 anos como eu, que tô cheirando a leite, apesar de ter mais de 20 anos na jornada, no jornalismo, entendeu? Dele, saber olhar e dizer assim, caramba, o cara tem, se não me engano, ele tem 80, ou já vai fazer 80. Ele tem mais de 80, eu acho. 82, alguma coisa assim, né? E assim, o cara se permitir admitir
que foi arrogante, que por vezes age de forma arrogante e isso atrapalha, caramba, então eu preciso todo dia tomar um chá de humildade para poder estar ali. Então, o desafio, essas entrevistas, elas foram mais desafiadoras, mas eu confesso para você, das fases mais difíceis da minha carreira foi ser ameaçado de morte algumas vezes na pandemia da Covid-19. Foi mesmo por causa de notícias que você deu? Principalmente por notícias contra o negacionismo, porque era simples, a gente recebia algo em torno de 5 a 10 projetos, pesquisas de vacina, de não sei o quê, de técnica e de tudo, e que no outro dia eu sabia que minha querida dona Rai, se estiver assistindo aí, alguns ouvintes a gente conhece de perto, com intimidade. Se Maurício Araújo, do Imbuí, pessoas idosas principalmente, que estavam em casa, alguns sem os filhos por perto há meses, sozinhos e que diziam, eu acordo com o rádio do lado da cama e é com vocês que eu fico o dia todo, não faltem. E aí, às vezes, alguém testava positivo, muitos desses ouvintes têm meu celular pessoal, eu agradeço essa inspiração ao senhor Ricardo Eugênio Boechat, que dava o celular dele às vezes no ar, eu não dou no ar. Mas alguns ouvintes, você cria um certo ambiente de proximidade que você vai e oferece. Sim. E muitos, a gente tem até um grupo hoje em dia, né, ouvintes assíduos da Band News FM, eu participo muito pouco porque o fluxo é enorme. Então, assim, nesta época, para que essas pessoas estivessem informadas adequadamente e não fizessem besteira com as próprias vidas, a gente arrumou muito inimigo. A gente esteve por muitas vezes, via o WhatsApp, eu tenho muita coisa printada em casa, no direct do Instagram. Graças a Deus eu não precisei acionar ninguém. Mas gente, inclusive de farda, que se sente à vontade de te ameaçar. Então eu já tive em cobertura, um outro período da vida em que foram as coberturas mais desafiadoras da minha vida, era quando eu trabalhava em site e a gente ia cobrir essas várias encostas dessa nossa Salvador caída e ver gente sendo tirada debaixo de lama. Não foram poucas que eu cobri. E já tomei uma bicuda de coturno na canela, ouvindo a frase, lá vem os abutres. Meu Deus. Quando, na verdade, estar num ambiente, aí desculpem alterar o tom de voz, estar num ambiente em que parentes invisíveis, pessoas anônimas estão debaixo de uma porcaria de uma lama, é garantir de que aquela porcaria daquele resgate vai acontecer com chuva ou sem chuva. Teve uma cobertura curiosíssima da minha vida. Eu trabalhava de manhã na Band, não tinha nada a ver de eu estar naquela hora. Eu estava em casa me arrumando com a minha esposa pra gente ir num compromisso. E o meu irmão caçula liga pra mim e faz assim, velho, você tá bem? Você tá em casa? Tô. Eu tô aqui no rádio ouvindo meu pagode e parou um plantão dizendo que um ônibus emborcou em frente ao Shopping Bela Vista. Vixe. Ô, velho, eu tava ouvindo o pagode, a rádio disse isso, então eu mudei pra Band News, mas até agora ninguém falou nada. Eu fiz, peraí que eu vou ver aqui. Entrei no grupo da rádio, pessoal, vocês estão sabendo de algum? E ninguém sabia. A emissora sabia por quê? Porque alguém que estava ouvindo pagode viu e na hora mandou no WhatsApp dessa emissora que estava tocando. Mas chovia torrencialmente em Salvador nesse dia. Foi um ônibus da OT Trans que virou, um ônibus que fazia a linha para o Cabula, se eu não me engano. E eu que moro relativamente próximo, e a minha esposa nesse dia, que é uma santa, porque atura o fato de ter um marido jornalista 24 horas por dia, porque infelizmente é o que a gente é. Peguei o meu carro e entrei em rede para dar a notícia do local, porque como Salvador estava debaixo d'água, os veículos das emissoras que ficavam na região da Federação não conseguiam chegar. E eu fui um dos primeiros a chegar no local, ali no Shopping Bela Vista, e trazer aquela fatídica tragédia que vitimou 2 pessoas, uma no dia e um outro senhor que perdeu o braço com aquele ônibus que tombou de lado, de cima do Shopping Bela Vista e caiu no acesso norte. Naquele dia eu tive o retrato disso, de olhar para uma Salvador que não tinha infraestrutura para abarcar uma quantidade de mais de 35 vítimas num ônibus lotado. Vítimas que eu me refiro, pessoas que precisavam ser reguladas para emergências. Sim. Algumas eram atendidas pelo SAMU rapidamente, pelas viaturas do Salvar, e eram liberadas. Mas eu me recordo de minha esposa estar no meu carro, pessoal, com o pisca-alerta ligado lá longe. Eu tenho amigos na polícia, amigos no Corpo de Bombeiros, então eu dizia assim, ó, pelo amor de Deus, meu carro tá ali, minha mulher tá ali dentro, pelo amor de Deus, toma conta ali. E de minha esposa me chamar e dizer assim, não, filho, as emissoras, já tinha todo mundo coberto, os jornais das 7 da noite já tinham passado, já era quase 9 da noite, todo mundo já tinha se recolhido. E o pessoal dizia assim, mas você não vai não? E estarmos lá, eu e mais outros 3 colegas, que eu não vou citar o nome porque eu não tenho autorização aqui, dizendo assim, não, a gente não está agora fazendo o trabalho de jornalista
da Band ou dos outros veículos, não. A gente está aqui com um crachá para ter certeza de que aqueles 3 que estão ali no ponto de ônibus, com colar cervical e na coisa, vão ser de fato... Vão sair daqui, vão ser de fato. Porque a presença vai inibir de alguma forma qualquer gambiarra que pudesse ser feito. Ou o cansaço da família, que ia chegar ao local e dizer assim, não, ele tá bem, bora para casa, e uma pessoa dessa acabar morrendo por causa disso. Sim. Então, esse é o exercício do jornalista, e isso me marca muito. Esse compromisso com a notícia me marca muito. Porque é nessas horas em que você vê de que você é a única oportunidade de dar voz para essas pessoas que são anônimas. E eu não diria compromisso com a notícia, eu diria compromisso com a população, porque a gente serve a população. E você exerceu o seu quarto poder, né? Nesse momento a gente realmente exerce esse poder de estar fiscalizando e de cobrar, né? A nossa presença ali é uma cobrança. Eu sou filho de mãe solteira, quer dizer, meu pai faleceu, nós éramos muito novos. Sim. Uma mulher que criou 3 homens com salário mínimo, com ajuda de família. Num bairro de Cajazeira, numa época em que você não tinha transporte até onde a gente morava. O ônibus chegava até Castelo Branco e a gente pegava baldeação com Variante, Paraty, Fusca, Kombi. Não dá para renegar esse passado porque hoje eu ando de carro. Então é só olhar rapidamente no retrovisor. Sim. Não dá para olhar para trás. Não dá para aceitar qualquer facilidade. Sim, sim. E isso retrata um pouco das opções que eu fiz no exercício do jornalismo. Sim. Agora, para finalizar, que a gente já está com o tempo meio estouradinho, já que a gente falou aqui de quarto poder, na sua opinião, a imprensa ainda tem esse poder que já teve de mudar o rumo de uma eleição, né? Hoje a gente tem fake news, mas eu não considero isso trabalho de imprensa, né? A desinformação. Mas, assim, no passado, um debate editado elegeu um presidente. Você acha que esse poder a gente ainda tem hoje, diante do poder das redes sociais e das fake news? Eu acho que os episódios que se acumulam respondem a essa questão. Eu tenho convicção disso. Temos esse poder ainda? Temos pleno poder disso. No momento em que alguém vira para você e diz que não traga esse debate à tona, porque isso é história da imprensa, que você vê a coisa clara e nua, e depois você tem a liberdade de dizer, vocês lembram que mês tal a gente falou sobre esse assunto? É a convicção de que a gente tem esse poder. E mais, você tem percebido qual tem sido a estratégia nas últimas 4 eleições da maior parte dos marqueteiros na propaganda eleitoral gratuita? Não. É pegar cortes de fala dos políticos à imprensa e dizer, no ano tal, fulano dizia isso. Agora veja a entrevista dada ao veículo tal 3 anos depois. Então, a partir do momento em que os estrategistas, que de parte a parte tentam eleger os seus contratantes, se eles ainda utilizam essa imprensa, porque ela traz à tona o retrato da verdade naquele momento, a gente tem muita lenha para queimar. E repito, a gente depende de você que está em casa. A gente depende de você que entende o que é bom para você, e eu não estou dizendo que eu sou melhor para você, nem que o outro colega é melhor, nem que o outro colega seja melhor. Mas a gente entende e depende muito do seu consumo. Não perca tempo gastando energia criticando o que você considera que não presta. Se concentre e contribua, use seu celular para registrar aquilo que você vê, para que você tenha argumentos muito mais fortes e contundentes, de modo a ter condições de sair do eu acho para o eu tenho certeza. Eu acho que isso é mais importante. É isso. Luiz, essa entrevista foi muito boa. Gostei muito. Não, gostei mesmo. Você teve aqui Jaciara Santos, que eu considero minha madrinha no jornalismo. Uma das minhas madrinhas, né? A Jaciara foi maravilhosa também. Berto Sampaio. Eu só trago gente boa pra cá. Não trago fraco, não. Modéstia à parte. Fernando Duarte, grande amigo. Pois é. Do meu editor no Bahia Notícias. Mas, assim, infelizmente, a gente vai ter que encerrar o nosso bate-papo. Eu queria trazer você mais vezes pra gente falar de outros assuntos dentro dessa seara aí do jornalismo político. Sinto por não ser aquela jornalista que vai debater com você os meandros da política, porque eu não tenho essa expertise que você tem, né? Mas quero trazer mais vezes para a gente falar de outros assuntos, porque acho que rende bastante. Muito, muito, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E você aí de casa, muito obrigado por ter acompanhado a nossa conversa e ter nos dado o prazer da sua companhia. Nós nos vemos toda quinta-feira, sempre às 13 horas na TV Câmara e às 17 horas na Rádio Câmara Salvador. Mas você também pode nos acompanhar no YouTube na hora que você quiser, onde você estiver. É só colocar
colocar a câmera do seu celular direcionada aqui para o QR Code que está aparecendo na sua tela. E lá você vai ver todas as nossas edições do Sala de Imprensa e toda a programação da TV Câmara também. Muito obrigada mais uma vez, obrigada a toda a equipe que está aqui com a gente, fazendo esse programa acontecer, e até o próximo Sala de Imprensa.